Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal. Neste vídeo, vamos trazer para vocês uma metodologia de cálculo onde é possível avaliar a possibilidade de fazer um pagamento à vista ou a compra de alguma mercadoria também à vista com algum desconto, onde você não tendo o recurso necessário para fazer esse pagamento à vista, como seria então possível, através de um financiamento ou de um empréstimo, conseguir fazer então esse pagamento e ainda tirar um resultado positivo nesta relação. Como exemplo, podemos citar o pagamento do IPTU, que geralmente ele pode ser parcelado em até 10 vezes ou em uma cota única, aplicando-se um determinado percentual de desconto. Digamos um imposto de R$ 1.500, parcelado em 10 vezes, daria R$ 150 a parcela, mas quitando-se em cota única, teria-se um desconto de 20%, ou seja, daria um desconto de R$ 300 e o valor à vista de 1.200. E se no atual momento não se tem aí a condição financeira para fazer esse pagamento à vista e aproveitar o desconto, pode-se então recorrer ao mercado financeiro e fazer uma avaliação para ver até quando seria viável fazer esse pagamento parcelado ou buscar um empréstimo e fazer o pagamento à vista. Então, digamos que nessa situação eu recorro aí ao mercado financeiro e busco então um financiamento de R$ 1.200 em 10 vezes e eu consigo uma taxa aí de 1,8% ao mês. Então, daria um montante aqui no final do período de R$ 1.434,36. Então, como limite, eu teria aqui as 10 parcelas de 150, que daria um montante de 1.500, que me gerou uma taxa mensal de 2,25,65%. Como no meu financiamento eu consegui uma taxa menor a 1,8, ou seja, 0,4565% a menos, ele me gerou então a redução no valor da parcela e também no valor total do montante. Então, neste caso, seria viável eu pegar um financiamento, pagar o meu IPTU à vista e ainda conseguir um ganho aí de R$ 65,64. A mesma condição pode ocorrer na esfera empresarial, onde uma empresa pode adquirir produtos junto ao seu fornecedor e que dá um prazo aí de 30 dias para o pagamento, ou seja, depois de 30 dias pagaria então esse valor em uma única parcela. Mas também o próprio fornecedor pode dar um desconto caso o pagamento seja à vista. Vamos supor aqui um desconto de 8%. Pagaria à vista de R$ 23 mil, ou seja, R$ 2 mil de desconto. Essa empresa, recorrendo ao empréstimo de R$ 23 mil junto a uma instituição financeira, uma taxa média de 4% ao mês, pagaria então no final R$ 23.920. Então, nessa situação também seria viável adquirir a mercadoria à vista, pegando financiamento, e ainda teria um retorno aqui de R$ 1.080 de diferença. Claro que a situação contrária também pode ocorrer. Digamos que ela consiga uma taxa aqui de 9%, então teria que avaliar essa condição, pois ela teria então aqui já um acréscimo de R$ 70 no montante. Talvez como forma de ganhar pontos junto ao fornecedor, fazendo o pagamento à vista, ela pode fazer o pagamento de 23 mil e arcar com esses R$ 70 de financiamento, pois estaria talvez tendo aí uma possibilidade de uma melhor relação junto ao seu fornecedor. Então seria uma condição de avaliar aí essa situação. Estamos percebendo que ao fazer um bom planejamento e também utilizando uma boa métrica de análise, podemos aí buscar resultados positivos, mesmo quando não temos o recurso aí para fazer o pagamento à vista e buscando aí, através de financiamentos e empréstimos, alcançar essa condição. Vamos agora então apresentar as formas e um passo a passo da confecção da planilha para que você possa então montar a sua planilha e ter a condição de fazer essas respectivas análises. A nossa planilha está dividida em três partes. Uma parte onde você vai lançar os dados do pagamento ou da compra que você está efetuando. Outra parte onde você vai colocar os dados da simulação do empréstimo ou financiamento que você está buscando. E uma terceira parte onde é feita então a análise do resultado obtido com os cálculos. Então você pode no Excel criar uma tabela com 5 colunas, onde você pode então incorporar as seguintes condições. Aqui uma breve descrição daquilo que você está efetuando com o pagamento. Aqui você vai entrar o valor total da operação e aqui a taxa de desconto que você está conseguindo. Então você vai entrar com esses dois dados. O valor de desconto, então, vai ser da seguinte forma. Vai ser o valor total multiplicado, então, pelo percentual adquirido. Digamos, então, o valor de R$ 1.000 a 10%. Então, o desconto aqui foi de R$ 100. E o valor à vista nada mais é, então, que o valor total menos o valor de desconto. Então, a primeira parte aqui, você consegue fazer tranquilamente usando essas duas funções. Aqui você vai criar um campo para entrar com o número de parcelas, o número de prestações para ser feita aquela compra, aquela aquisição. Então, você já tem essa condição aqui já definida. Veja que o valor limite aqui ele já te traz, então, aquele resultado lá de cima. Geralmente, nos meus cálculos, eu utilizo a função CERRO para caso uma divisão por zero, por exemplo, ou uma fórmula que vai retornar com erro, não ficar aquela aparência de erro na sua planilha. Então, se caso aquele resultado for um erro, ele vai retornar como zero. Se eu tirar a função CERRO daqui, e a parcela aqui for zero, na divisão por zero, o Excel então retorna com esta variável. Então, que realmente fica meio suja aí a planilha. Então, vamos voltar aqui para a nossa função CERRO. E agora, se for zero lá, ela vai deixar zero aqui. Então, utilizando a função CERRO, eu evito que essas mensagens de erro automáticas do Excel apareçam na minha planilha. Então, o valor da parcela eu encontro dividindo o valor total pelo número de parcelas, deu os mesmos
R$ 200 aqui, e o montante nada mais é do que o valor total da minha operação. Agora eu quero chamar a atenção para a forma do cálculo da taxa dessa operação, que no Excel pode ser feita da seguinte forma. Eu vou dividir R$ 1, que é o valor total, o valor à vista de R$ 900, e vou utilizar aqui o acento circunflexo, que no Excel corresponde à exponenciação, que no caso seria 1 dividido pelo número de parcelas, então seria 1 dividido por 5, menos 1. Então, aplicando dessa forma, eu encontro então a taxa percentual mensal correspondente. Lembrando que eu utilizo aqui a função CErro para retornar o valor zero, caso o Excel retorne algum erro nesse cálculo. Então, como resultado, encontro uma taxa referencial, que seria a taxa mensal daquela operação. Então, esse seria o meu limite. Para igualar aquela condição, eu teria que ter uma parcela de R$ 200, um montante de 1.000 e uma taxa de 2,1296%. E vou calcular, então, o montante do meu financiamento, que seria a seguinte fórmula. Seria o valor inicial, que multiplica 1 mais a taxa, elevado, então, ao número de períodos. Lembrando que o acento circunflexo corresponde à exponenciação. Então, levaria ao expoente 5. E daria, então, um montante de 1.043,35. Então, eu trago aqui o valor do financiamento, que seria, então, a taxa de juros de 3%, o valor da parcela, que seria o montante dividido por 5, e o montante ali que deu de 1.043. E aqui, então, eu faço a subtração. Então, seria o 3% menos o 2,1296, que deu 0,87,4%, ou seja, a diferença da taxa de juros. A parcela aumentou 8,67 e o valor total do financiamento, então, aumentou 43,35. Então, seria uma condição de avaliar. Então, nesse caso, o financiamento, teoricamente, seria inviável em função de você estar pagando mais do que os R$ 1.000 parcelados, conforme foi ali definido. Pode ocorrer também que aquela parcela que foi calculada pode não se encaixar ali no orçamento. Digamos que no momento atual não há possibilidade de desembolsar esse valor todo mês aí adicional. Então, pode também avaliar aumentar aqui o número de períodos para tentar baixar aqui a parcela, mesmo pagando uma taxa maior aqui do que seu limite. Vamos colocar aqui o pagamento em 10 vezes. Então, veja que a parcela de R$ 200 caiu para a faixa ali de R$ 121, ou seja, quase R$ 80 aí de diferença. E que esse valor se encaixaria no orçamento sem grandes prejuízos. Então, seria de se avaliar. Esse aumento de custo aqui de R$ 209 não seria interessante, uma vez que você vai reduzir o valor da parcela e não entrar, talvez, em um crédito rotativo ou um pagamento de juros por não poder pagar aquela parcela de R$ 200 nesse exemplo. Perceba que, tendo essa planilha em mãos, você vai poder, então, fazer seus cálculos, fazer suas simulações e verificar qual a melhor estratégia para utilizar aí nos seus pagamentos e nas suas compras. E lógico que você conseguir uma taxa abaixo de 2,13%, o processo seria viável. Então eu consigo pagar à vista e ainda ter aí um desconto de R$ 11. Claro que nesse caso aqui o valor é pouco, mas se tiver uma compra aqui de 10 mil, eu ganho aqui seria de R$ 111. E como eu falei, poderia estar ganhando pontos aí junto ao meu fornecedor ao pagar à vista aquela mercadoria. E finalmente, para trazer a verificação aqui do meu resultado, eu vou aplicar a função C. Se o E18, que é o valor do financiamento, for maior ou igual ao valor do montante da operação parcelada, vou fazer a avaliação conforme já definido. Se for menor, então a condição é viável, ou seja, o resultado é positivo. Pois bem, o objetivo da nossa apresentação foi trazer para vocês uma metodologia de cálculo para verificar, então, como seria viável fazer um financiamento ou um empréstimo para pagar uma conta ou adquirir algum produto, desde que este forneça aí algum desconto à vista. Temos outros vídeos aqui no canal onde abordamos também as vantagens de fazer o pagamento à vista com desconto, caso você tenha essa condição. Então acesse o nosso canal, que é um vasto material aí que pode auxiliá-lo nessas condições. Vou deixar, inclusive, no final dessa apresentação, alguns vídeos que você pode, então, já se familiarizar com esses conteúdos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos materiais e também, se você gostou desse material, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.